Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula, de continuação aqui da análise do valor agregado. E agora a gente vai continuar falando de mais algumas métricas que são utilizadas aí na análise do valor agregado, tá certo? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a métrica de variação de prazo, também chamada de VPR, tá? Então, a variação de prazo é a diferença entre o valor do trabalho realizado, ou seja, o valor agregado, e o valor do trabalho que estava programado, o valor planejado. Então, a variação de prazo ela vai envolver o valor agregado e o valor planejado. E essa métrica ela indica que um projeto está se atrasando em relação à sua linha de base de tempo, ou seja, está atrasado ou está adiantado em relação ao que foi planejado. Então, a variação de prazo do gerenciamento do valor agregado, finalmente, ela se igualará a zero quando o projeto terminar, pois todos os valores planejados terão sido agregados. Para você calcular a variação de prazo, você vai utilizar aqui o valor agregado menos o valor planejado, ou seja, você vai avaliar quanto foi entregue, ou seja, quanto foi agregado ao seu projeto e quanto foi planejado até o momento. Então, como resultado da variação de prazo, você vai ter um valor negativo, ou seja, o valor agregado é menor do que o valor planejado, ou seja, o projeto entregou menos atividades do que deveria, é uma coisa ruim. Se o VPR der zero, ou seja, o valor agregado vai ser exatamente ao valor planejado, ou seja, o projeto entregou exatamente o que estava planejado, é uma coisa boa. E se der um valor positivo, você vai ter que o valor agregado é maior do que o valor planejado. Então, o projeto entregou mais atividades do que deveria. Também é uma coisa boa na maioria das situações. Agora vem a pergunta, será que houve perda de qualidade? Então, se ele conseguiu entregar mais atividades do que estava previsto e se não teve a perda de qualidade, então sim, isso é uma coisa ótima. Porém, se houve perda da qualidade, aí não é uma coisa tão boa, dado que você pode prejudicar as entregas por conta da qualidade deficiente. Então vamos ver aqui um exemplo, utilizando o VPR. Então o projeto deveria ter constituído o escopo correspondente a 2 cômodos, com um custo de 10 mil cada. Então qual é o valor aqui do VPR? Então o VPR ele vai ser o valor agregado menos o valor planejado. Então, aqui nesse exemplo, vamos assumir que só foi entregue um quarto, com o valor de 10 mil, tá? Então, vamos assumir isso aí. Ou seja, o valor agregado ele vai ser 10 mil. Por quê? Porque só foi entregue um quarto, e um quarto corresponde a 10 mil, menos o valor planejado. Qual é o valor planejado disso aqui? Então, se é 2 cômodos com custo de 10 mil cada, então o valor planejado aqui vai ser 20 mil, ou seja, tem-se que se gastar aí 20 mil para atender o projeto. Então, a variação no prazo ela vai ser igual aqui a menos 10 mil. E a gente viu que um valor negativo na variação de prazo quer dizer que o projeto entregou menos atividades do que previa. Então, esse projeto aqui ele está com uma deficiência, dado que ainda não foi entregue o que foi planejado, tá bom? E agora a outra métrica é a variação de custo. Então, no anterior a gente viu a variação de prazos e agora a gente vai ver a variação de custos. Então, a variação de custo, também chamada de VC, é a diferença entre o custo orçado para o trabalho realizado, ou seja, o valor agregado, e o custo real do trabalho que foi realizado, ou seja, o custo real. Então, você vai calcular aí a variação de custo, subtraindo o valor agregado do custo real. E quais são as possíveis análises do resultado desse cálculo, ou seja, qual é a interpretação que você pode ter na variação de custos. Se você tiver um valor negativo, isso quer dizer que o valor agregado é menor do que o custo real. Ou seja, o projeto gastou mais com as atividades que foram executadas do que previa. Isso é uma coisa boa, Ou seja, você agregou mais do que você gastou, Ah, não, pessoal, desculpa, é o contrário aqui, Então, o valor agregado
ele é menor, né? Então, se o valor agregado for menor, é porque você teve um custo muito alto, né? Se você teve um custo alto, isso é uma coisa ruim, né? Então, é uma coisa ruim você ter um custo maior do que o valor agregado. É sempre indicado que você tenha, né, o valor agregado alto e o custo real mais baixo, né? E se você tiver uma variação de custo zerada, né? Ou seja, quer dizer que o valor agregado é exatamente ao custo real. Isso quer dizer que o projeto gastou exatamente o que estava planejado para ser gasto. E se você tem uma variação de custo positiva, né? Isso quer dizer que o valor agregado é maior do que o custo real. Então, isso aqui é uma coisa boa, né? Você ter um valor agregado maior do que o custo real é uma coisa boa, tá? Então, isso quer dizer que o projeto gastou menos com as atividades que foram executadas do que previa. E isso é uma coisa boa, né? Ou seja, gastou-se mais e entregou-se as atividades que estavam planejadas. Aqui um exemplo, né? Na análise, na variação de custos. Então, o projeto ele deveria ter gasto somente 10 mil em um único cômodo e gastou 12 mil. Então, qual é o cálculo aqui do variação de custo? Você vai ter o valor agregado, né? Ou seja, o 10 mil e o custo real, que foi de 12 mil. Então, você vai ter um custo real negativo, né? De menos 2 mil reais. E a gente viu que uma variação de custo negativa é uma coisa ruim, né? Porque o seu custo é maior do que o que você entregou, tá certo? Então, dando continuidade, vamos ver aqui mais uma métricazinha, né? Que é a estimativa no término, também chamada de ENT, né? ENT. E a estimativa no término é a previsão mais provável do custo total do projeto no futuro, né? Baseado no seu desempenho e nos seus riscos até o momento. Então, se sabemos quanto é o IDC, podemos usá-lo para prever quanto irá custar o projeto, né? Então, se o IDC é 0,8 hoje, não é uma suposição irracional presumir que seja 0,8 pelo restante do projeto. E sendo assim, né, você consegue calcular a estimativa no término com o orçamento no término dividido pelo IDC, tá? Você também pode calcular a estimativa no término somando aqui, né, o custo real mais a nova estimativa para o término. Então, é a estimativa para o término e aqui é a estimativa no término, tá bom? Então, atenção a isso aí também. A estimativa para o término, né, é o total das estimativas de custos das atividades ou dos pacotes de trabalho que ainda serão realizados no projeto. E um exemplo supondo que uma nova estimativa foi feita para os pacotes de trabalho que faltam ser desenvolvidos e o valor encontrado é 72 mil, então a estimativa para o término vai ser a estimativa no término menos o custo real. Então, a estimativa para o término vai ser 72 mil, que é a estimativa no término, menos 12 mil, que é o custo real. Então, a gente vai ter uma estimativa para o término de 60 mil. Dessa forma, o orçamento era de 60 mil e ainda teremos que gastar o mesmo valor, mesmo já tendo realizado um cômodo. Então, o gerente, nessa situação, o gerente deve tomar alguma ação corretiva, né, ou renegociar um acréscimo no orçamento para finalizado. Então, uma situação assim pode até terminar o encerramento do projeto, né? Por quê? Porque o orçamento era de 60 mil, né? E ainda vai se precisar de 60 mil, sendo que foram feitas poucas atividades até então. A outra métrica é a variação no término, né, também chamada de VNT. E a variação no término é a previsão mais provável da variação entre custo total do projeto e o orçamento previsto originalmente. Então, o VNT é calculado, né, pela subtração do orçamento no término menos a estimativa no término. Então, essa métrica ela demonstra ao gerente se o projeto vai ultrapassar ou não, né, ou ficar abaixo do seu orçamento previsto e em quanto, tá? Qual o valor que ele vai estar abaixo do orçamento. E com base nos indicadores, né, pode-se estimar quanto tempo a mais ou a menos vai ser preciso para acabar o projeto, né? Ou quanto dinheiro a mais ou a menos é necessário para a conclusão do projeto. E essas informações elas são tipicamente usadas para gerar relatórios de desempenho do projeto. E agora a gente vai falar um pouquinho bem rápido, tá, sobre
essas diversas métricas que foram vistas para que vocês possam, né, revisar um pouquinho e tentar assimilar, tá bom? Então, o IDP, né, o Índice de Desempenho de Prazo, ele tenta responder a, né, estou, né, progredindo a tantos por cento da taxa originalmente que foi planejada, né, ou seja, 100%. Então, o IDP, valor agregado pelo valor planejado. O índice de desempenho de custo, né, estou agregando ao projeto apenas tantos por cento de cada R$1 gasto. E aí você vai calcular utilizando o valor agregado e o custo real. E aqui é um resumozinho, tá, das métricas. Então, o nome da métrica, né, que é o orçamento no término, ela é o orçamento do projeto, né, e o que informa, né, quanto dinheiro você vai gastar no projeto, e ela serve para informar ao patrocinador o valor total. Já o valor planejado, ela é calculado pelo orçamento no término vezes, né, multiplicado pela porcentagem que foi planejada completa, né, ou seja, o que foi completado do que foi planejado, e ela informa o que o cronograma diz que deveria ser gasto, né, e para descobrir qual o valor que o plano diz que deveria ter entregue até o momento. O valor agregado, né, é o orçamento no término vezes multiplicado, né, a taxa real, né, que foi completada, e informa quanto do valor do projeto foi agregado realmente, né? E ela é usada para transformar a quantidade de trabalho que a equipe concluiu em valor de dinheiros, né? O custo real é o que realmente foi gasto, né? Ou seja, quanto você gastou até agora, e ela tenta indicar, né, a quantia de dinheiro que foi gasto, nem sempre equivale ao valor que foi recebido, né? Ou seja, quanto foi agregado. A variação do prazo, né, envolve o valor agregado e o valor planejado, indica quão à frente ou atrás o projeto está no cronograma e dá um valor de quão à frente ou atrás está no cronograma. A variação do custo, né, envolve o valor agregado e o custo real, e ele indica quanto acima ou abaixo do orçamento o projeto está. Então aqui, orçamento, e aqui em cima, cronograma, tá certo? E a variação do custo, ela serve para o patrocinador, né, saber quanto custa entregar a ele o valor que o gerente de projeto entregou. E o índice de desempenho de custo, né, o IDC, envolve o valor agregado e o custo real. E ele tenta indicar se estamos no orçamento ou não, e o patrocinador sempre está interessado no saldo, né? Já o IDP, né, o índice de desempenho de prazo, ele envolve o valor agregado e o valor planejado, e ele indica se estamos atrás ou à frente no cronograma, tá? Novamente aqui, IDC, orçamento, IDP, cronograma, tá? Então, toda a ideia por trás do valor agregado é que você pode usá-lo facilmente, né, para atribuir um número e verificar como está indo seu projeto. E se seu projeto está no caminho certo, significa que você está devolvendo o valor que prometeu. Então, lembre-se, né? Menor é igual a perda, ou seja, se o IDC ou o IDP for menor do que 1, ou se o VC ou VDP for negativo, então você tem um problema no seu projeto. E uma dica é, né, ficar muito tempo abaixo do orçamento não é sempre algo bom, né? Isso significa que você, como gerente de projetos, pediu e recebeu recursos de que não precisava. Então, sua empresa poderia ter investido esse dinheiro que foi reservado para o seu projeto em outra coisa, né, que também seria relevante para a empresa. E como exercícios, tá, eu deixo isso aí para vocês fazerem, tá? Então, o seu projeto possui um orçamento de 300 mil, você checa os relatórios e descobre que já gastou 175 mil até agora, né? Então, a equipe completou 40% do trabalho do projeto, mas quando você checa o cronograma, ele mostra que deveriam ter feito 50% do trabalho. Então, faça os cálculos aí, tá? Qual é o ONT, o CR, o VP, o VA, o VC, o VPR, o IDP e o IDC, tá bom? Então, vocês fazem aí para vocês irem treinando, tá bom, pessoal? Aqui é um outro exemplo, né? Um exercíciozinho. Você é um gerente de um projeto programado para durar 2 anos. Já se passaram 9 meses. O orçamento no término para ele é de 4.200. Você gastou 1.650 até agora e possui um IDC de 0,875. Então, utilize as fórmulas da técnica de valor agregado para calcular se o projeto está acima ou abaixo do orçamento, né? E indicar quanto ele está acima ou abaixo e qual a estimativa para o término do projeto. E o último aqui, né? Agora 6 meses se passaram e o projeto está bem diferente. Você precisa fazer uma nova previsão de como estará seu orçamento quando o projeto estiver pronto. E você agora tem um total de gastos de
2.625. Então você percebe que 70% das atividades do projeto estão completas. Então faça uma previsão para o seu projeto. Ele está acima ou abaixo do orçamento? Quanto está acima ou abaixo do orçamento? Tá? E com isso a gente finaliza aqui essa aula, pessoal. Façam os exercícios aí para treinar, tá? Essas métricas, elas podem confundir um pouco no começo, então é necessário que você pratique, tá? Você tem que praticar e com isso você vai fixar melhor as fórmulas das métricas da análise do valor agregado, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.